Não perca o timing. Reconhecimento bom é reconhecimento rápido. Pessoa entregou, pague, recompensem, celebrem, comemorem. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? É quem quer dinheiro, né? Então, pessoal, como fui muito bem apresentado aqui, sou Fernando Furtado, o pessoal me chama apenas de Furtado, sou fundador da Cor Consultoria. Já passei aí por grandes consultorias, mas também já estive do lado da empresa e vendo a oportunidade de como a remuneração pode ter um impacto na vida das pessoas e na vida das organizações, foi que eu acabei montando a empresa com este propósito. Na minha humilde visão, remuneração é um dos principais fatores que fazem a pessoa aceitar ou não uma vaga de emprego, ficar ou não na empresa. E por que é uma das principais? Eu vejo muitas pesquisas falando, não, é a liderança, é a cultura da empresa, é o propósito. Porque quando a gente recebe uma proposta, o único fator que a gente sabe o quanto está exatamente sendo maior ou não é o salário, é a remuneração. Então eu sei que é 20%, é 40%. Agora, se o meu líder vai ser legal, vamos combinar? Na entrevista não dá para saber se o líder é bom. Quantas vezes a gente já entrou na empresa e depois falou, nossa, não era o que eu esperava. Então a remuneração seria 20%, é 25%. E aquela coisa, né? Vou para uma empresa que a cultura não é tão legal quanto a minha. E vão me oferecer 10% de aumento para ir para outra, para arriscar uma nova cultura. Eu vou? Não sei. Agora oferece 50% de aumento de um salário para outro. Vê se não fica, será que vale o risco de experimentar essa nova cultura? Então, sim, remuneração pode mover o ponteiro da empresa. Essa é a frase que eu quero que vocês gravem. E eu trabalho muito com a remuneração variável, principalmente a variável. Porque imagina vocês, com a remuneração que tendo uma remuneração variável adicional, que só vai ser paga se adicionar resultados ao que vocês geram hoje, ao que vocês como empresa, às vezes no individual, às vezes no time. Vocês gostariam de uma remuneração assim? Exatamente isso. A empresa, por outro lado, um ponto é que ela sempre olha para a remuneração como custo. Mas digamos que eu falasse assim, olha, hoje você tem um resultado e você está maduro. Agora, todo resultado adicional que você gerar, você vai compartilhar uma parte com o seu funcionário. Você acha que o gestor ia querer? Fala, poxa, você vai ganhar mais, as pessoas vão ganhar mais e a empresa vai ganhar mais. Tenho certeza que sim. E no fundo, quem é que ganha mais com isso? Se a empresa está ganhando mais, se o funcionário está sendo incentivado a fazer um bom trabalho, a entregar com mais qualidade, a gerar mais instrumentos, quem ganha é o cliente. Já pensou se todas as empresas do mercado tivessem mais mecanismos de incentivo como esse? Isso ia impactar a economia, ia impactar o mundo. Então por isso que eu gosto tanto, sou um apaixonado pela área de remuneração. Fui convidado, para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Então vamos fazer uma analogia com o jogo de xadrez. Então hoje vamos falar como incentivos bem calibrados realmente podem mudar o jogo. Mas Furtado, qual que é a relação então do xadrez e da remuneração? Primeiro ponto é tudo sobre estratégia de acordo com o momento. Então no xadrez também, você tá ali, você tá perdendo, você tá ganhando, você elabora uma estratégia de acordo com o que você tá sentindo, de acordo com a reação do seu oponente. Na remuneração é exatamente a mesma coisa, mas o xadrez é um jogo super estratégico e é basicamente estratégia e capital intelectual. Remuneração vai acabar sendo parecido. Ambos nós possuímos oponentes. E não são os oponentes internos, o chefe, etc. aqui que eu estou falando, não. Nós estamos falando de mercado. Se a remuneração é um dos únicos indicadores que eu sei quantitativamente quanto eu vou oferecer para a pessoa, eu estou competindo, certo? Eu tenho um talento, está indo super bem na minha empresa, vem o mercado e tenta pegar a minha peça. É parecido com o xadrez. Então são os concorrentes por capital humano. Nem sempre são os concorrentes de negócio. Se eu estou em uma região
na qual só existe a minha empresa que trabalha no meu setor, não tem outra cooperativa perto, a pergunta aqui não é quais são as outras cooperativas, a pergunta é da onde eu estou trazendo as pessoas para cada posição, e é com elas que eu vou competir por remuneração, porque a proposta vai ser para essas pessoas. Cada peça tem o seu valor. Então aqui, gente, temos as peças na parte superior do xadrez. Temos os peões, torre, cavalo, bispo, rainha e rei. Cada uma faz um movimento diferente, tem um objetivo diferente e é utilizada de forma diferente nas estratégias. Nas empresas é a mesma coisa. Temos várias áreas, cada uma executando em prol de um objetivo comum. Os movimentos, eles combinados, eles são chave e movimentos errados punem, né? Então, quando for fazer uma estratégia de remuneração, ela não é assim, 5% de aumento para todo mundo, 10% e só. Não, tem que olhar para o pacote de remuneração total. Não adianta eu chegar e dar um plano super de ações, etc., diferenciado para a empresa se o salário base que a pessoa utiliza para o dia a dia, ele está super deficitário. Às vezes até adianta, né? Melhor você ter esse plano e o salário baixo do que só ter o salário baixo e não ter nada. Então, na troca daquilo ou nada, é melhor, mas é sempre uma visão completa. A gente fala muito sobre EVP, né? Employee Value Proposition, tudo que a pessoa ganha por trabalhar na organização, que envolve tudo. Remuneração é um desses componentes, então também tem que ser olhado tudo em conjunto. E movimentos errados punem. Tem que ter um movimento e a comunicação, ela acaba sendo muito importante. E o timing decide o jogo. É reagir rápido aos movimentos, seja dos oponentes, aos movimentos da empresa. Tem que ser rápido, pessoal. Não tem coisa pior do que você falar assim, olha, entreguei minha meta em março. Quando que eu vou receber o meu bônus por conta dessa meta? Dezembro. Chega dezembro, é outra vida, você já entregou, você nem fala mais naquela meta, você perde aquele feeling. Então vem um reconhecimento, você não sabe bem o porquê, né? Não tem a mesma coisa, então tem que ser rápido. É igual no xadrez. Se a pessoa ela move uma peça, você não pode esperar umas 2, 3 jogadas para reagir a ela. Por isso que é um jogo tão estratégico. Então vamos falar de duas analogias entre o xadrez e a remuneração. O primeiro, vamos falar um pouco das peças e relacionar com a organização. A primeira peça, ela é o peão, que é aquelas pequenininhas que ficam na frente. O peão, ele só pode fazer 2 movimentos. Ou ele vai uma casa para frente, e se tiver uma peça na frente dele, ele não pode fazer nada. Ele só pode ir comer a peça do adversário na diagonal. Então, ele é uma peça com menor mobilidade e ela tem uma menor possibilidade de mudar o jogo. Quando você fala numa estratégia de xadrez, não é o peão que vai fazer você ganhar. Ele vai fazer parte, vai compor o time daquilo, mas ele é a base para a estratégia. Se você perder um peão, não vai acabar com o jogo, assim como numa empresa. É a peça ali mais substituível na estratégia e é a que tem o maior volume de peças. Mas, de novo, são super importantes para a estratégia do jogo. Falando do mundo da remuneração, estas áreas seriam as de operações, suporte, os cargos menor na área core, né? Essa seria a analogia, né? O RH, finanças, jurídico, é todo aquele time que ele é relevante, ele é importante para a estratégia do jogo, mas não é ele que vai fazer a empresa estourar o resultado. Então, o foco aqui, geralmente ele é em salário fixo e eu vou ter um variável competitivo com o mercado, porque eu estou competindo sim, eu não posso perder todas as minhas peças. Se perder todas as peças do xadrez também é um desastre. E aí eu tenho as peças que têm um pouquinho de maior mobilidade, que é a torre, que ela anda em cruz, mas ela pode pular quantas casas for. Eu tenho o bispo, que ele só anda na diagonal, mas quantas casas precisar. E também o cavalo, que ele anda em L e inclusive pode pular outras peças. No xadrez, essas peças obviamente têm maior mobilidade e são as peças que podem surpreender e fazer você ganhar o jogo. É com base nelas. E se você perder uma dessas peças, provavelmente dói mais no negócio, porque você perde toda a mobilidade e o seu oponente vai estar com as peças deles. Para a remuneração, essas seriam as áreas core, né? Então, time de vendas, soluções, desenvolvimento de produtos, os grandes executivos, que é quem tomam as decisões, quem tem uma ideia, implementa e, como eu disse, mexe o ponteiro
dinheiro da empresa. Nesses times, o salário fixo, ele também é competitivo. Eu não vou dar um salário super alto para todo mundo, mas geralmente ele é competitivo. A forma inteligente de remunerar é como? É diferenciar no variável, porque eu só pago se me gerar um resultado, se eu tiver o dinheiro para fazer isso. Então pode ser um variável de vendas, pode ser um variável por bônus extras, pode ser um variável de inovação. Aí existem diversas formas de variável. E essa que hoje no Brasil eu acho que nós exploramos muito pouco. E é o que pode fazer a diferença. Então, falando de variável, quais são os principais benefícios financeiros direto? Resultado na veia, e que às vezes a gente não olha do ponto de vista de organização. O primeiro é controle e redução de custo fixo, né? Como eu comentei, se você não tiver um variável, indiretamente, isso é fatal, gente. Meu variável é muito fraco, é abaixo do mercado, ou tal. O que vai acontecer? O candidato vai pedir o salário e ele vai vir de uma empresa que tem variável. O que você vai ter que fazer? Aumentar o salário fixo. Vai ter que dar um salário um pouco maior. Aí o que acontece? Independentemente do resultado que você tiver, você vai ter aquele custo e vai estar comprometendo o seu negócio. Que eu só pago aquele custo se eu tiver geração de receita. Segundo ponto, eficiência tributária. Salário impacta 13º, impacta 1/3 de férias, impacta uma série de coisas. A remuneração variável, ela tem algumas alternativas que deixam a remuneração mais barata. Então, por exemplo, a lei da PPR, que é 10.101. Então, tem algumas regras do que você tem que pagar daquela forma variável, né? Pode ser só 2 vezes no ano, tem que ser 3 meses entre um pagamento e outro, mas a empresa não precisa recolher encargos sociais, né? Então, INSS, FGTS, SPT, todos que eu comentei, que geralmente adicionam 50% do custo. Então, se eu estou dando 10 mil para o meu funcionário em salário, no fundo o custo está sendo 15 mil, em algumas empresas até maior. Se eu dou 10 mil via PLR, é 10 mil o meu custo. E o principal, o autofinanciamento que eu comentei. Então tem ferramentas e formatos no qual a empresa ela só realiza o pagamento se gerar um novo pote de dinheiro. Gustavo, como é que faz isso? Né? Como é que eu faço? Um jeito bem simples, né? Que eu gosto de falar, minha empresa tem que atingir, né, 100% daquele lucro. Se eu vou implementar um variável e vejo que ele me custa 2, eu coloco a meta das pessoas, que agora, gente, não é mais 100, a gente tem que atingir 102 como meta. Então, ao atingir 102, eu pago os 2 e continuo com 100. Então, essa é uma das formas de autofinanciamento do plano. Eu falo, não tem custo para a organização, né, direto no momento zero, se ela souber implementar, que faz toda a diferença. Imagina o time inteiro buscando um novo pote de dinheiro e mexendo no bolso, mudando a vida das pessoas, mudando o patamar delas. É isso que eu acredito que pode mover o ponteiro. E por fim, os aspectos comportamentais, culturais da organização. Primeiro, direcionamento e alinhamento. Quem aqui sabe exatamente aonde a empresa quer chegar, qual que é o número e como ela vai fazer isso nos próximos anos? Tenho certeza. Muita gente fala assim, olha, sei, mas daquelas, né? Não tão profunda. Por quê? Porque a empresa não costuma comunicar isso de uma forma super frequente. A remuneração variável é uma forma de você comunicar para o time. E você comunica a meta, e comunica o resultado, e a outra meta, e o resultado. E aí todo mundo, no fundo, tá o quê? Entendendo sobre a organização. Sabe que aquele é o indicador que está no meu variável, então aquele é o indicador principal. Ele é o que vai levar a empresa para frente. Então também acaba sendo nesse sentido. E aí todo mundo se esforça para atingir aqueles resultados que de fato vão certeiramente mudar o ponteiro. Cultura de alto desempenho, né? Você tendo essas pessoas e reconhecendo elas, você pode ter pessoas de alto desempenho na sua organização. Se você não reconhecê-la, ela vai acabar cada vez ficando mais acomodada, ela vai ver que ela está se esforçando, está entregando a mais e não está sendo reconhecida de uma forma diferente por aquilo, você vai murchando a pessoa. Então, você acaba criando uma cultura quando você tem esse variável, porque a pessoa se sente diferente. Ela vê que se ela fizer, ela vai ganhar. Além do engajamento e motivação. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas atingiu o resultado da empresa, comunicou para a organização inteira, eu já vi 2 cenários. Um no qual a empresa ela tinha remuneração variável e outro que ela não tinha. Porque uma vez eu participei de uma consultoria e falou, não, as pessoas estão aqui pelo propósito. Se a gente atingir meta, todo mundo vai fazer uma festa, vai ficar feliz. As pessoas transpareciam felicidade porque precisavam transparecer felicidade. Mas agora, pingar na conta um dinheirinho a mais
Aí a comemoração, ela não é só coletiva, ela é individual também. Lembrem, o funcionário vai chegar em casa e ele vai falar para a família: olha o tanto de dinheiro que entrou, bati a meta, conquistei aquilo. E agora nós vamos colher o fruto disso. Indo no shopping, uma alimentação diferente, fazendo uma viagem. No fundo, é para isso que a gente trabalha, né, gente? É para ter uma vida melhor, como foi falado aí nas palestras anteriores. O ideal é trabalhar o variável como custo e não despesa. Qual que é a diferença? O custo é algo que está ligado à minha entrega dos produtos e serviços da organização. Isso é um custo. Despesa é aquilo que não está diretamente ligado. Então, a energia, o aluguel do prédio, etc. Isso é despesa. O variável, ele deve ser trabalhado como um custo. E aí, 2 dados de mercado para vocês. 24% é o percentual de aumento de produtividade de empresas que fizeram uma boa revisão da remuneração variável. Antes e pós implementação. 24, pessoal. 1/4 praticamente. E 50% foi analisado o retorno adicional que uma remuneração variável tem trazido para as organizações do que o mesmo investimento do mesmo valor em publicidade. Então a remuneração, às vezes, olha o quanto a empresa, vamos analisar hoje, quanto a empresa investe em publicidade, em propaganda. A gente vê que se tivesse feito em remuneração variável, poderia ser 50% maior o retorno. E o que nós, então, definimos numa remuneração variável? Agora vai uma parte um pouco mais técnica, porque sim, remuneração é uma área técnica, né? Tem muitas metodologias, práticas de mercado, mas, de novo, ainda pouco exploradas. Primeiro, quem deve ser elegível? Preciso implementar um variável só quando for para o time inteiro? Não. Cada peça tem o seu valor. Então vamos analisar cada uma das peças, porque o variável deve ser diferente. Não vou colocar um variável de vendas para o meu time jurídico. Então a elegibilidade é o primeiro, para ter diferentes variáveis. Segundo, tipo de plano. E o tipo de plano é bem simples. Ou eu dou uma fatia do resultado, 2% das vendas vai ser a sua comissão. Ou então eu tenho bônus por metas. Eu defino alguns indicadores, coloco metas para cada um deles, atingiu, leva X mil reais. Esse é o bônus por metas. Em curto prazo, só existem esses 2 modelos. Periodicidade de pagamento. Então, vou fazer um pagamento mensal, trimestral, semestral, anual. Essa periodicidade também tem prós e contras de cada uma delas, o que é adequado para cada uma delas e assim por diante. Vou começar a falar dos indicadores. Porque, Furtado, se é só bônus por metas ou comissão, por que é tão complexo fazer isso? A mágica é quais indicadores eu vou colocar, que as pessoas entendam que vai gerar um resultado. E a primeira coisa, antes de definir os indicadores, é entender a abrangência deles. Eu vou reconhecer no nível individual, eu vou reconhecer aquela equipe pelo resultado do time ou pelo da empresa. Porque o da empresa, e muitas vezes ele está presente por quê? Porque para não correr o risco de pagar um time que foi super bem, mas a empresa não deu resultado. Então eu quero que todo mundo caminhe pelo mesmo barco, esteja jogando no mesmo time. E o individual é a meritocracia, é o que aquela pessoa realmente vai se destacar. Então qual que vai ser o peso de cada um desses indicadores? Definir isso, que tem a ver com a minha cultura, com as mensagens que eu vou passar para a organização, aí sim eu entro nos indicadores de desempenho. Então eu defino quais são esses indicadores, qual que vai ser o peso de cada um desses indicadores e a fórmula de cálculo. Que a fórmula de cálculo todo mundo desmerece, fala assim, todo mundo sabe o que é o lucro? Sei, mas o que tira do lucro, o que não tira? Receita e despesa financeira entra, né? Qual que é o lucro? Então eu vou definir também o quanto eu vou pagar se eu atingir a meta e tem um patamar mínimo, que é chamado de gatilho, e um máximo, que é o teto, que eu também faço essa definição. O que é o gatilho de um plano de remuneração variável? Por exemplo, eu tenho que atingir 100. Aí, só que ela é uma variável, eu posso atingir 90, 80, só que eu falo assim, abaixo de 80, zerou a remuneração. Então 80 é o meu gatilho, aquele resultado que é considerado desastroso. Para o ponto de vista da organização gente, se for abaixo de 80%, eu não pago os meus custos fixos, quiçá pagar um variável adicional. Então tem metodologia para colocar o gatilho, quando colocar, se é mais junto, mais próximo da meta, se é mais longe da meta. Então tudo isso tem que ser estudado caso a caso. E o teto é uma remuneração que, assim, se era 100 minha meta, eu fiz 120. Se eu fizer 130, 140, 150, eu pago a mesma coisa que 120. Eu paro de alavancar a remuneração nesse patamar. Esse é o mais polêmico, porque você fala, quanto mais resultado, melhor.
Só que calma, existem fatores que fazem às vezes você colocar esse teto que é importante. Vou dar um exemplo. Na consultoria, eu não posso colocar um variável de vendas para o meu time, porque se eles estourarem de vender, eu não tenho consultor para entregar os projetos depois. Então eu tenho que ter um limite, então eu tenho que ter controle de algumas coisas, tem metodologias para isso. Voltando para o xadrez. E a rainha e o rei? A rainha, pessoal, é uma peça só, ela fica do lado do rei no início do jogo do xadrez e ela pode fazer o movimento que ela quiser. Cruz, diagonal, andar quantas casas. Ela é o coringa, né, do jogo de xadrez. Então, ela é a posição mais importante para o ataque. Essa no início do jogo, você fala, essa eu não posso perder. Às vezes perco o peão, perco a torre, bispo, cavalo. A rainha, você fala, poxa, agora eu me compliquei no jogo. Para remuneração, quem que é essa rainha? São os talentos-chave. Felizmente, na organização, a gente pode ter mais que uma peça só. É aquela pessoa que está naquela área que realmente vai ter a ideia e eu espero que ela mude o ponteiro. Se eu tenho uma área que muda o ponteiro, vai ter uma pessoa que é quem leva, quem incentiva aquela área, quem faz a diferença. E aqui, às vezes, não é nem só em resultado. Às vezes é até no time, é a que faz bem pro time, que motiva, que deixa leve, e isso faz o time gerar mais. Se eu perdê-lo, o time inteiro cai. Então a rainha seria essa pessoa. Aqui sim, posso ter um salário diferente do mercado? Pode. Porque tem que blindar essa pessoa do mercado. E um variável específico, né? O variável dela, geralmente, como tem a parte da meritocracia, ela vai ganhar um variável maior do que os demais também. E geralmente é a sucessora do reinado. Se o rei é a peça mais importante, é a que lidera, a rainha seria essa pessoa. Até para ela se sentir uma dona desse reinado, tem muitos planos baseados em ações. E a pessoa se torna sócia, convidada para ser sócia da empresa. O rei, ele é a peça mais importante do jogo. É quem direciona a estratégia, quem coordena o exército, não é quem vai fazer os grandes movimentos. O rei no xadrez ele pode andar em qualquer direção, mas apenas uma casinha por vez. E ele só participa do ataque quando é realmente necessário. Então assim, tá do lado dele, você fala, poxa, não tenho muito o que fazer, bom, aí você mexe o rei. Porque mexer o rei às vezes é até perigoso no xadrez, né? Que você pode ficar exposto ou cair numa armadilha. Para a remuneração, seria uma figura do dono da empresa ou do conselho de administração, que é quem está fazendo toda essa coordenação e quem está por trás. Então a remuneração é via dividendos, né, uma parte do lucro que a pessoa vai tirar, ou se a pessoa vender ali, é quando ela realmente vai ganhar o dinheiro. Um dono de uma empresa, quando ele cria, onde que ele ganha mais dinheiro? É se ele vende isso lá no futuro para alguma outra organização de mercado. E se a empresa estiver demandando do rei para atacar a todo momento, provavelmente o negócio está comprometido no longo prazo. Que é aquilo que a gente fala, né? Tá dependendo do dono estar lá e fazendo as coisas. E se acontecer alguma coisa com esse dono? Como é que a empresa fica? Então a empresa está comprometida. Então dá para fazer bastante analogia com isso. E o que mais o xadrez, então, nos ensina em remuneração? Como eu disse no início, não perca o timing. Reconhecimento bom é reconhecimento rápido. A pessoa entregou, pague, recompensem, celebrem, comemorem. Preveja os próximos movimentos do jogo, né? Do seu adversário, os seus. Conheça os seus competidores, né? Então não tem estratégia perfeita, você compete em áreas diferentes com empresas diferentes no mercado, então entenda o que seus competidores estão fazendo e qual é a estratégia deles, para você depois avaliar a sua. Não copie sempre. O que a gente vê no mercado é, vou pagar isso porque o mercado faz. Ah, vale a pena implementar um variável? Vale a pena dar esse benefício? Vamos fazer uma pesquisa de mercado e ver se o mercado dá. Se ele der, a gente dá. Se não der, a gente não dá. Gente, não é. O competidor, ele é uma inspiração. Mas a sua estratégia, o seu movimento, para você se diferenciar, ele tem que ser diferente. Se você sempre esperar o seu concorrente se mexer para depois você se mexer, o seu rei vai embora antes. Né? Porque ele vai fazer o movimento, vai convencer o rei e acabou o jogo. Então, às vezes, é fatal ficar esperando apenas os competidores. Então, remunerem com estratégia e tenha coragem para se diferenciar. São as pessoas que movem o tabuleiro que vão garantir o checkmate para a empresa e a carreira de vocês. Muito obrigado, pessoal.